Agora, qual é a argumentação do nosso irmão Giovanni Aragão? Entre muitas coisas, obviamente, que ele mencionou aqui em 1,5 página, mais ou menos, eu destaquei algumas. Ele destacou que em 1 Coríntios 13:1, as línguas podem ser humanas ou angelicais. E ele disse também uma coisa aqui interessante, que 1 Coríntios 14:2 apresenta a possibilidade de que esse dom seja usado também para edificação espiritual. Eu vou mencionar, obviamente, 2 aspectos apenas do e-mail dele, para mostrar que não é bem assim, querido irmão. Primeiro, em 1 Coríntios 13, verso 1, Paulo não está dizendo que nós podemos ter um dom de línguas angelical e outro de idiomas. Por quê? Quando você analisa o próprio contexto, você percebe que Paulo está simplesmente levantando uma hipótese. Ele não está fazendo uma afirmação. No verso 1, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Veja, aqui é uma hipótese. No verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, Paulo não está afirmando que ele conhecia todos os mistérios ou toda a ciência, ele está levantando hipóteses aqui. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então veja, Paulo levanta uma série de hipóteses para defender o seu argumento maior no capítulo 13, de que o amor é o principal dos dons. Então você não deveria crer, irmão, na existência de línguas angelicais, sendo que Paulo só está levantando uma hipótese, ele não está fazendo uma afirmação. No texto grego do Novo Testamento, você não vê também o propósito de Paulo em fazer uma afirmação, mas só levantar uma hipótese. Outro aspecto importante, o irmão mencionou que no verso 2, menciona-se a possibilidade de o dom ser usado também para a edificação espiritual, a edificação pessoal do indivíduo. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Quando você estuda as listas de dons espirituais, né, em Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, você não vê nessas listas nenhuma menção de que os dons espirituais são apenas para a edificação do indivíduo. É óbvio, o dom espiritual edifica a pessoa que o tem, mas não é só ela. Todos os dons espirituais da Bíblia têm que edificar tanto o indivíduo quanto a igreja. Por exemplo, se você ler aqui o capítulo 12, verso 7, é dito o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E Efésios 4, 10 e 11 diz o seguinte, falando da importância do dom ser em benefício a todos, né? 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então você não vê na Bíblia a ideia de que um dom espiritual pode ser usado apenas para edificação espiritual, pessoal em alguns momentos, como no caso do dom de línguas. Seria muito estranho, por exemplo, que só o dom de línguas, em algum momento, servisse para edificação pessoal e os demais todos para edificação tanto pessoal quanto coletiva. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, querido irmão, ele não está defendendo um dom de línguas que edifique apenas o indivíduo. Ele está realmente mencionando um dom de línguas que era usado de forma equivocada na igreja de Corinto. Então, ao invés de Paulo defender, ele está, na verdade, criticando. No verso 12, ele fala assim, quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. As pessoas estavam aqui usando um dom de línguas equivocado
e supondo que elas estavam edificando-se a si mesmas. E Paulo está dizendo, não, o dom, além de edificar a você, tem que edificar a igreja. Paulo não está aqui defendendo a ideia de que você só deve edificar a você mesmo com o dom espiritual. Mas ele está mostrando o contrário. Já que eles entendiam, que eles falavam, eles tinham uma manifestação de línguas que edificava somente o indivíduo que falava, Paulo está refutando a ideia. Mas o que profetiza edifica a igreja. E aí no capítulo 14, ele começa a dar uma série de orientações, né? E no verso 6 ele até menciona, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então Paulo não está apoiando um dom apenas para edificação pessoal, mas ensinando que o dom tem que edificar tanto o indivíduo quanto a congregação como um todo.